Num bate-papo especial com a professora Jurema Rates. E quando fala das pragas, hoje a gente ainda tem aquela grandeza de que os pesquisadores, os especialistas, os professores, os produtores não olham mais a cultura, olham o ciclo ali, todo o sistema, né? Nós já falamos aí de lagartas, tem mais coisas que a gente precisa ficar atento? Temos sim. Então, você falou uma palavra muito interessante que hoje nós utilizamos. Hoje a praga não tem, poucas pragas têm culturas específicas. Hoje as pragas pertencem ao sistema. Então elas começam nas plantas daninhas, nas plantas tiguera e elas vão aumentando de população. Então pouquíssimas pragas eu tenho, por exemplo, específico de uma cultura, tipo bicudo do algodoeiro. Então ele é específico do algodoeiro, né? Broca do café. Mas, quando eu falo em lagartas, percevejos, cigarrinhos, aí eu vou fazendo um complexo maior. Mas o que está aumentando muito também no sistema e nos preocupando, por isso que a gente fala sistema, porque nós temos que olhar as plantas daninhas, temos que olhar as culturas que antecederam a que eu vou instalar no próximo ano, para a gente poder entender esse cenário de pragas. Os mastigadores, o complexo de lagartas e os besouros coleópteros, eles são mais fácil alvo e mais fácil de controle. Já os sugadores é um complexo de inseto que está aumentando muito de importância e são mais difíceis de serem controlados. Quem faz parte desses sugadores? Então, a principal espécie que nós temos em maior quantidade são os percevejos. Eles estão na soja, eles estão no milho, eles estão no feijão, e então ele está no sistema. E esse inseto, eles vão roubar a produtividade do produtor. Vamos pensar na soja, porque ele vai direto para o grão. Então, não vai matar a planta como as lagartas fazem, como ele não vai destruir a área foliar como as lagartas fazem. Poderia dizer que ele fica meio invisível? Exatamente. E os besourinhos também, eles vão destruir, vai falar, estou aqui. E os sugadores já são mais quietos. Então, são os pulgões, são os percevejos, são a mosca branca. Então, a gente tem que procurá-los. Por isso, para essa praga, o monitoramento é muito importante. E nessa fase inicial, onde eles vão estar? Mais uma vez, os percevejos estão nas áreas de mato, então o produtor que tiver um talhão, tiver mato próximo, fique mais atenta nesses talhões, porque assim que a soja emergir, ele vai chegar. Se for o milho verão, ele vai chegar, é o primeiro que vai chegar, né? Então os sugadores, eles têm que ser procurados com mais atenção. Então o monitoramento para sugadores, mais importante, mais necessário então, digamos, necessário todos são, né? Mas é porque ele não está tão visível quanto fica esses insetos mastigadores. Então a preocupação para sugadores é muito grande e também na fase inicial da cultura. Seria aquela situação assim que quando eu acho a marca dele já passou da hora? Esse não passou ainda não, Fabélia. Esse, quando eu vejo a marca dele, dá tempo de eu tomar uma decisão e perceber que eu ainda posso controlar. Os sugadores é mais ou menos assim. Você encontrou, aí você tem que saber que cultura que se encontra e você ainda tem a capacidade de ter um bom sucesso no seu controle. E as aplicações dos inseticidas, quais são os momentos que são mais adequados? Normalmente, eu preciso fazer mais que uma para eu ter um controle ali naquela população. Adorei essa pergunta, Fabélia, sabe por quê? O inseticida não é irmão do fungicida. Então, às vezes, pelo operacional, o produtor gosta muito de... Não é que gosta, como eu disse, pelo operacional, ele coloca tudo na mesma calda. Utiliza tudo na mesma oportunidade. Então, ele pega um tanque e coloca as necessidades ali, um herbicida, um fungicida, um inseticida. Mas a praga tem que estar debaixo do pulverizador, ela tem que receber esse produto. Então, às vezes, naquele momento que ele está aplicando, ela não está lá. Ou está em população alta demais. Então, passou do momento de controlar. Mas como o controle do fungicida vai ser daqui 3 dias, 4 dias, então eu vou fazer junto, e às vezes 3 dias, 4 dias para uma praga, ela trocou de pele, ela já de tegumento, então ela já aumentou de população, uma população de ovos já eclodiu, já virou outra população. Então, os momentos ideais, quem vai me indicar se é 1, 2 aplicações, é o monitoramento.
Então, amostragem. agora eu achei bacana também essa colocação aí, 3 dias pode fazer toda a diferença. Toda a Vamos diferença. falar aqui numa linguagem bem leiga, a casquinha pode já ser a proteção que o inseticida não vai mais matá-la. Porque ele vai, por exemplo, ela está vamos imaginar uma lagarta. No Insta... É no Insta que esse inseticida ainda controlaria. Se ela ficou grande, mudou de Insta, esse inseticida já não vai controlar mais. E 3 dias são suficientes para Essa que troca ela... de pele geralmente acontece 3, 4 dias. Tanto troca de pele. Eclosão de ovos. Eclosão de ovos de lagarta são 3 dias. De mariposa são 3 dias. Com o inseticida ali, se pegar os ovos, eu consigo controlar ou eu tenho que esperar esse... Tem poucos inseticidas hoje que têm essa ação ovicida. Mas nós temos inseticidas que têm essa ação ovicida. Nós temos o carbosulfano, que tem ação ovicida. Nós temos o metomil, que tem ação ovicida para lagartas. Para percevejo, nenhuma. Não, o carbosulfano também tem sim. Tem também uma ação sobre ovos de percevejo. Então, por isso que precisa mesmo é monitorar, verificar ali. Monitorar. E conforme vai tendo uma nova geração, eu preciso ver a necessidade de fazer uma nova aplicação. Exatamente, porque eu não tenho... Hoje nós temos aí plataformas fantásticas que nos auxiliam muito no monitoramento, né? Então, hoje, assim, o produtor com alta tecnologia, ele não pode mais utilizar inseticida pelo operacional. Tipo assim, eu vou aproveitar essa oportunidade e vou colocar o inseticida junto com o fungicida porque o pulverizador está entrando hoje na lavoura. Ele tem que realmente saber, tenho necessidade? Qual a população? E que praga é? E aí, então, eu vou fazer a escolha do inseticida porque tem seus custos, né? E aí, colocando no momento adequado. E não é só matar a praga. Às vezes, ele coloca o inseticida, mata a praga, mas matou tarde, já causou o dano. Então, a importância de saber qual o dano que a praga causa naquele momento. Eu fiz um trabalho recente, Fabíola, até interessante. Eu fiz 2 aplicações para percevejos na soja, o mesmo inseticida. Em momentos diferentes, eu tive 3 sacas por hectare diferentes, só no momento da aplicação dos inseticidas. Olha quanto isso é interessante. O mesmo Com inseticida, o preço da soja que está hoje? olha, exatamente. O mesmo inseticida, eu fiz 2 aplicações nas mesmas áreas, não mudei nada, mesma dose, tirei 3 sacas a mais. Olha, agora você entenda, 3 a mais ou 3 a menos, porque uma lá ficou com 3 a menos. Então... Exatamente. Então, o quanto é importante o momento da aplicação. Eu acho que o momento da aplicação é muito mais importante que a escolha do inseticida. Então, isso aí serve para todas as pragas, viu, produtor? Acho que isso aí é interessante. E agora que a gente está aí saindo do milho e vamos entrar na soja. Não precisa pensar que está tranquilo, porque não vai ficar. Tem alguns que fizeram plantas de cobertura, a gente tem visto bastante, o pessoal fazendo bastante isso aí. É o consórcio do milho e braquiária. Isso aí não livra nada de ter esse controle todo. Não, é o seguinte, o produtor, o inseto, ele adora oferta de alimentos. Então, isso que nós chamamos de ponte verde, né? Fazer tiracultura. O que é bom na agricultura é que o sistema ele é muito rico. Então, eu preciso de palhada, eu preciso de proteção no meu solo, eu preciso... E tudo isso é oferta de alimento para inseto. Então, ele gosta disso aí. Então, por isso que esses insetos políficos, que são os mesmos que estão na soja, que estão no milho, que estão no milheto, que estão na crotalária, então, esses insetos, eles aproveitam essas oportunidades. E, então, essas áreas que têm essas coberturas, eles precisam, sim, ter mais cuidado no momento também, antes da semeadura, saber que ali já está instalado o inseto. E outra coisa, Fabíola, isso vale para pragas que estão na parte aérea e pragas de solo. Então, o produtor que tem área com talhão de percevejo castanho, que é muito problemático na nossa região, sudoeste goiano, essas plantas de cobertura também vai favorecer o estabelecimento, a permanência do percevejo castanho. Então, nós temos... outra atenção a ser dada. Então, sim, então quer dizer, por que é uma oferta de alimento? Porque se alimenta da raiz. E essas plantas vão permanecer naquele ambiente e vão fornecer alimento para eles. E eles têm uma vida de 1 ano, um ciclo de vida dele é de 1 ano. Então, ele tem condição de
de se alimentar nesse período todo. Bom, então para a gente encerrar aqui, bem rapidinho, a gente sempre ouve dizer que Estados Unidos tem neve, então tá lá, então tem um manejo maior, que é gelo e tudo. Esse frio que a gente teve aí para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não é o suficiente também para eliminar todo o nosso pleito de pragas, não? Não, lá é o seguinte, exatamente, foi interessante. Porque é o seguinte, Fabélia, algumas pragas realmente morrem no período agora, com esse frio que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e até, às vezes, nem precisa ser nevar. Algumas pragas morrem sim. Mas a quantidade de cultura que nós temos ali e as pragas mais importantes não estão hoje instaladas, não estão no campo. Ou elas estão empupadas no solo e essa neve, esse frio que está ali não vai afetá-la, ou elas estão protegidas nas matas, árvores. Então, quer dizer, se tivesse uma cultura nesse momento hoje, talvez lá um trigo, alguma coisa assim, uma aveia, vai reduzir a população de pragas sim. Mas resolver o problema como é nos Estados Unidos, não. A gente fica até com uma invejinha boa, a gente chega nos Estados Unidos, a gente quase praticamente não vê praga nenhuma. Então lá as condições climáticas de algumas regiões auxiliam muito sim. Mas esse friozinho aqui para nós não vai resolver o nosso problema. Então, o produtor fique atento que as pragas estão no sistema, está nas palhadas, está nas plantas daninhas que vão chegar, está nas tigueras. Fabíola, eu queria deixar uma parte bem forte aqui, uma palavra bem forte aqui, que é a planta tiguera. Gente, a planta tiguera, produtor, a tiguera, ela é o maior atrativo. O inseto está com muita fome. Quando ele vê uma planta tiguera ali, imagina um milho. Um oásis. Um oásis, aí a cigarrinha do milho, o percevejo vem e suga, é lagarta. Então, gente, cuidado, planta tiguera é uma oferta muito grande de alimento e eles multiplicam ali. Então, eu acho que aquela propriedade que você passa e não tem nada de tiguera, eu fico feliz, fico a hora olhando, esse produtor é muito bom. Então, vamos tomar cuidado com as plantas tigueras. E acaba que hoje a gente tem mais milho tiguera do que a soja, né? Porque a soja com vazia sanitária, todo mundo toma uma ação extra. E do milho acaba descuidando. Exatamente. E outra coisa, tiguera de milho em cultura de milho, aí pronto. Aí mais problema ainda. Mais problema ainda. Então, desejo sucesso aí para todos no manejo de praga. Quero me colocar à disposição aí, qualquer situação emergencial, porque praga é assim, uma situação, nós estamos muito tranquila, de repente, parece uma praga nova em algum local, de repente está aqui em Rio Verde, está aqui na nossa região. Aqui é muito atrativo, vamos chamar assim. Mas nós estamos à disposição aí para auxiliá-los. A mesa está sempre posta, porque tem sempre a grandeza do agronegócio. Professora, muito obrigada mais uma vez, a gente fica muito feliz com a sua presença.